Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, essa com o tema resíduos sólidos. Meu nome é Gesiane, eu sou oceanógrafa e atualmente faço mestrado em oceanologia pelo programa de pós-graduação da FURG. A professora responsável pela disciplina é a professora doutora Graziela Pinho e a minha orientadora também. Então vamos falar um pouquinho sobre resíduos sólidos? Daí então, aqui a gente tem um sumário dividido em 4 temas. O primeiro é a introdução, onde a gente vai falar sobre a geração, caracterização e dados estatísticos mundiais e do Brasil sobre os resíduos sólidos. O segundo tópico é a classificação. O terceiro é o que fazer com os resíduos sólidos. E o quarto, como a gente gerencia tudo isso. Então, começando pela introdução, né? O que são os resíduos sólidos? A definição vem lá da Lei 12.305 de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que a gente entende como resíduo sólido? É o material, substância, objeto ou bem descartado, resultado de atividades humanas em sociedade, ou seja, da gente. E que a destinação final se procede no estado sólido ou semissólido, assim como gases contidos em recipientes e líquidos, que torna inviável o lançamento dessas coisas em rede pública de esgoto ou corpos de água e que precisem de alguma solução técnica para dar a destinação final para esses resíduos. Então, o que a gente entende? Um produto que a gente consome do mercado, de qualquer comércio, a gente consome esse produto, compra, ingere, e embalagem, resto do produto, restos orgânicos, enfim, o que não presta mais pra gente, presta entre aspas, né? O que a gente não dá um segundo uso para ele é considerado resíduo sólido. Então aqui eu trouxe um fluxograma que fala sobre a geração de resíduos em processos produtivos. A gente começa lá nas matérias-primas e insumos de produção, ou seja, lá na fabriquinha, seja lá o que ela estiver fabricando. A gente tem a compra da matéria-prima. Então, a empresa compra a matéria-prima e passa para um processo produtivo, afinal, para fazer produto. E nesse processo produtivo, a gente sempre tem algum tipo de resíduo, sempre tem alguma perda, que a gente chama de desperdício, porque afinal, nem sempre tudo pode ser aproveitado. E nesse desperdício, a gente tem os resíduos sólidos, que é o tema da nossa aula, os efluentes líquidos e as emissões atmosféricas. Só que a empresa tem esse desperdício, né, essas 3 coisas, e a gente não pode só empilhá-los em qualquer lugar, né? A gente tem um certo custo para tratar esses, esses, esses restos, né, do processo produtivo e a gente precisa dispor em algum lugar. Por isso que a gente fala que tem custo e dependendo da origem, né, dependendo da composição desses itens, desses 3 itens, o custo é bem alto. Então, nem sempre os resíduos sólidos, no nosso caso, ele tem o tratamento certinho. Mas então, os resíduos sólidos, eles não são só classificados pelas indústrias, né? A gente tem os resíduos sólidos domiciliares, ou seja, de dentro das nossas casas, tem os resíduos sólidos públicos, de serviço de saúde, os industriais, os agrícolas, o entulho e terminais de transporte e muitas outras coisas, mas aqui eu trouxe só os principais, que às vezes a gente imagina um lixão e não faz ideia de onde veio aquele lixo, mas a gente tem muitas origens e todas elas, ou grande parte delas, são classificadas como resíduos sólidos. E lá na escala de prioridades do gerenciamento de resíduos, primeiramente a gente tem que prevenir a geração, né? A gente tem que ver quais são os melhores processos que evitem aquele desperdício dos 3 itens, né? Dos resíduos sólidos, dos efluentes e emissões atmosféricas. A gente tem que minimizar a geração. Então, se de certa forma a gente precisar fazer um resíduo, que seja da menor forma possível. E aí, se a gente tem a geração do resíduo e a gente tentou minimizar ao máximo, a gente tem que tentar reaproveitar o resíduo que foi gerado. Não conseguiu reaproveitar? Então, vamos pensar como que a gente pode tratar esse resíduo sólido para que ele tenha o menor impacto ambiental. E se, né, de toda forma a gente não conseguiu tratar, ou se a gente tratou, a gente tem que dispor em algum lugar. Então, essa aqui é a escala de prioridades do gerenciamento dos resíduos sólidos. Aqui eu trouxe o mapa mundial da produção de lixo por pessoa
Na escala do vermelho, a cor mais escura significa que a pessoa produz mais de 2,5 kg de lixo, e a cor mais clara entre meio quilo e 100 gramas de lixo. A gente vê que os Estados Unidos e lá na Europa e o Alasca também, são os países que mais produzem lixo. Nas ilhas também, ali, ó, nas ilhas do Pacífico. E é importante salientar que aqui é o que cada pessoa produz de lixo, mas não em si o país. Mas segundo a WWF, os principais produtores de lixo são na escala Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Indonésia e Rússia. Então, a gente pensa que o Brasil é o quarto produtor de lixo e dá um pouquinho de desespero, né? Daí aqui também é um mapa que mostra a geração de lixo mundial, mas aqui a gente está trabalhando com previsões. Os dados reais são de 2016 e aí tem uma previsão para 2030 e uma previsão para 2050. Os países que produzem lixo atualmente ainda vão continuar produzindo lixo se a gente considerar que as coisas vão continuar do jeito que estão. E aí os Estados Unidos, por exemplo, no continente norte-americano, na verdade, vai produzir 436 milhões de toneladas. Aqui na América Latina, 407. Mas eu acho que as coisas mais preocupantes, né? Os números mais preocupantes tá lá no sul da Ásia, 729 milhões de toneladas produzidas. E no leste asiático e no Pacífico, que são 787 milhões de toneladas de lixo. Ou seja, é muita coisa, muita coisa. Mas agora falando sobre a classificação dos resíduos, depois que a gente viu os números absurdos, né? A classificação de resíduos pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem duas classificações principais. A primeira é em relação à origem e a segunda, periculosidade do resíduo sólido. Começando pelos resíduos domiciliares, que eu acho que não tem nem muito o que falar, porque afinal é a nossa vivência. São produtos que a gente consome no mercado, são produtos que a gente consome na feira, e aí a gente não consome tudo e algum material orgânico vai para o lixo. São papéis, são madeiras, embalagens de produtos de limpeza, enfim, uma variedade bem grande aí de produtos que são classificados como resíduos domiciliares. E aí a gente tem os resíduos de limpeza urbana, que são originados da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbanas. Então, folhas das árvores que estão em lugares públicos, pós-eleições, que tem aquele monte de papel, eventos pontuais, né, sazonais que a gente tem ao longo do ano. Aqui eu trouxe um exemplo da limpeza urbana que ocorreu no Carnaval de São Paulo em 2015, que o pessoal da limpeza recolheu 395 toneladas de resíduos sólidos. E isso é um absurdo, sabe? Porque a gente tá falando de carnaval, que são 4 dias de festa, e que gerou 395 toneladas de lixo. Então, além da limpeza cotidiana, a gente tem esses eventos aí que trazem também uma quantidade de resíduos sólidos para conta. Temos também os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. Então, são os resíduos gerados em supermercados, bares, restaurantes, escritórios, que a gente sabe que todo comércio e qualquer pessoa produz lixo, né? Imagina os comércios. Aí, nos supermercados, a gente tem o resto das embalagens que os produtos vêm, os engradados. Nos bares, a gente tem os resíduos das bebidas, né? Tipo, as bebidas, elas vêm em algum lugar e bar tem muita rotatividade de bebida. Então, tem uma geração enorme de garrafas de vidro, provavelmente. Restaurantes que entra principalmente em resíduos orgânicos, né? Principalmente porque se uma comida ela é feita e não consumida no dia, ela, por lei, tem que ser jogada fora. E escritórios que geram principalmente papéis como resíduos sólidos. E aí os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, eles são gerados nas atividades que falam de saneamento básico, ou seja, quando tem o desentupimento de algum esgoto de uma boca de lobo, quando tem a abertura de galerias na rua,
Essas atividades geram resíduos e elas englobam e fazem parte dos resíduos sólidos, mas no caso de saneamento básico. Temos os resíduos industriais, que eles são gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Então, setores da metalurgia, setores químicos, petroquímicos, papelaria, alimentício, ou seja, as indústrias, todo resíduo sólido que vem da indústria tem como classificação resíduos industriais. Daí a gente tem os resíduos de serviços de saúde, que, como o nome diz, são gerados nos serviços de saúde, então postinhos, hospitais, ambulatórios, geram resíduos que precisam de algum tratamento e esse tratamento são estabelecidos pelas normas do CISNAMA e do SNVS. CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente e SNVS é o Serviço Nacional de Vigilância Sanitária. E dentre esses resíduos a gente sabe que tem algodão, tem seringas, agulhas, tem resto de remédio, tem luvas, curativos, sangue coagulado, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais que são utilizados em testes, resina sintética, filmes fotográficos de raio-x e muitas outras coisas. Então, vendo aqui que tem uma variabilidade enorme de resíduos que englobam resíduos orgânicos e inorgânicos que precisam de tratamento posterior para ser descartado. Daí temos os resíduos da construção civil, que são gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil. Então, a gente vê a caçamba, que está cheia de terra, cheia de madeira, cheia de pedra, também é considerado resíduo sólido. E ainda, dentro disso, a preparação e escavação dos terrenos também são considerados resíduos de construção civil. Ainda temos os resíduos agro-silvopastoris, que são os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais. Então, tudo que acontece em granjas, em pastos, pode gerar algum resíduo, por exemplo, a ração que os bichos não comem, os excretos, nos abatedouros quando sobram restos, né? De coisas que não têm valor comercial, tudo isso são considerados resíduos sólidos. E aí tem o gerenciamento desses resíduos, tanto que eu estava futricando na internet e eu achei um manual que lista direitinho lá tudo que pode ter em atividades agro-silvopastoris e quais seriam a destinação correta para elas. Aí aqui está o nome se alguém se interessar. Ainda temos os resíduos de serviços de transportes, que entre eles estão restos de carga, resíduos de papel e plástico, resíduos domésticos gerados nas cantinas, nas lavanderias, nos sanitários e restos de mercadorias. Ainda a gente tem os pneus e os veículos que não são mais utilizados, assim como os resíduos perigosos, tipo lubrificante, verniz, solventes e baterias usadas. Então, os serviços de transportes também reservam muitos resíduos, como a gente pode ver agora, em diversas categorias, e eles também precisam de tratamento e algum tipo de gerenciamento. Ainda temos os resíduos de mineração, que, como foi abordado nas aulas de contaminação terrestre e contaminação aquática, são os resíduos gerados nas atividades de pesquisa, extração e beneficiamento de minérios. Daí, como a gente já viu, eu não vou me estender muito, mas a gente sabe que são resíduos que são potencialmente perigosos e que eles causam bastante dano às comunidades que vivem em torno da extração de minérios. A gente classificou os resíduos sólidos quanto à origem, agora a gente vai falar quanto à periculosidade desses resíduos, e de acordo com a Lei 12.305, a periculosidade a gente fala dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que possam ser gerenciados adequadamente. Daí, de acordo com a norma brasileira NBR 1004, lá de 2004, a gente tem a classificação, que são duas categorias. A classe 1 é em perigosos, a classe 2 não perigosos, aí a classe 2 se divide em 2A não inertes e 2B inertes, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas agora. Daí os resíduos classe 1 perigosos, eles são classificados de acordo com as suas características, que envolvem inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
E essas características elas podem apresentar algum risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento da mortalidade ou incidência de doenças, ou apresentar efeitos diversos e adversos ao meio ambiente, quando eles são manuseados ou dispostos de forma inadequada. Daí, entre esses resíduos perigosos, a gente comentou um pouquinho sobre as contaminações, né? Então, a gente sabe que as baterias, lâmpadas, descarte de produtos químicos que são utilizados nas indústrias, todos eles fazem parte dos resíduos classe 1 perigosos. Daí os resíduos não perigosos da classe 2, conforme lá a classificação da norma brasileira que eu apresentei para vocês, eles são classificados como resíduos de restaurante, madeiras, metais ferrosos e não ferrosos, materiais têxteis, minerais, não metálicos, papel e papelão, areia de fundição, plástico polimerizado, bagaço de cana, borracha. Enfim, são resíduos que ao longo do tempo eles não trazem nenhuma adversidade ao meio ambiente ou quem está entrando em contato com ele. Então, os resíduos classe 2A não inertes são resíduos que, em contato com a água, eles apresentam propriedades como biodegradabilidade ou combustibilidade. Na real, a classificação é mais em torno da biodegradabilidade, ou seja, em contato com a água ele acaba se degradando ao longo do tempo. Então, entre os resíduos classe 2A estão o conteúdo ruminal de organismos que vivem em pastos e granjas, lodo de estação de tratamento de efluentes da indústria, conteúdo alimentício, né, restos de comida, material orgânico, produtos alimentícios com data de validade excedida, produtos alimentícios fora do padrão de qualidade, frutas, legumes e outros alimentos apodrecidos, folhagens e resíduos orgânicos de poda, capina, roçagem, farelos de origem vegetal, bagaço de cana, esterco e restos de alimentos de refeições. Daí os resíduos classe 2B são os inertes, que em contato com a água, eles não têm nenhum dos seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Então, o resíduo em contato com a água, ele não vai se degradar, nem mudar nenhuma característica, a não ser a cor, dureza e sabor, mas aí a gente está falando principalmente de entulhos, né? Madeira, areia, pedras, tijolo, normalmente rejeitos de construções. Então, essas coisas são classificadas como resíduos classe 2B. Então, agora que a gente sabe quais são os resíduos sólidos a partir da sua origem e a periculosidade, qual que é a composição do lixo no nosso Brasil? Aqui eu trouxe um gráfico pizza da composição gravimétrica média dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. A cor azul escuro, a gente vê que compõe a maior parte do círculo, com 45,3%, isso remete à matéria orgânica. Em segundo lugar, têxteis, couros e borracha. Em terceiro lugar, metais. Quarto, vidro. Quinto, plástico. Depois, papel e papelão. Embalagens multicamadas, que são as Tetra Paks, né, que a gente vê nos leites, etc. Aí, rejeitos e outros. E é um pouco assustador a gente parar para pensar que a maior parte do nosso lixo é composta de matéria orgânica, é quase 50%, sabe? É muito desperdício de comida e de resíduos que poderiam ter um uso melhor, mas aparentemente não tem, porque vai pro lixo. Então, depois que a gente viu tudo isso, o que a gente faz com os resíduos sólidos, né? Qual seria a destinação correta para os resíduos que a sociedade produz? Daí aqui eu dividi esse terceiro tópico em duas partes, que é a reciclagem e a compostagem. Então, aqui eu trouxe um gráfico com os anos consecutivos de 2009 a 2011 de índices de reciclagem aqui no Brasil. De cara, a gente vê que o alumínio é o material mais reciclado, principalmente no formato de lata, que tem índices entre 98 e 97 nos anos consecutivos, né? Aí depois a gente tem o papel com metade disso, entre 46 e 44%. Por cento reciclado. Depois a gente tem o vidro, com 47%, e depois o plástico PET, com índices entre 55 e 57%. Então a gente vê que o primeiro material mais reciclado é o alumínio, o segundo é o plástico PET,
o terceiro é o vidro e depois o papel. E aí a gente vê o gráfico anterior e pensa, talvez o Brasil não esteja tão ruim assim na parte de reciclagem. E aí a gente se depara com um dado desse, que diz que o Brasil recicla só 2,1% dos resíduos coletados. Isso é porque o Brasil ele só tem a coleta seletiva em 17% dos municípios do país inteiro. E 85% desses municípios estão nas regiões sul e sudeste. O resto dos municípios, eles contam com a coleta regular, ou seja, é a mistura de todo o lixo, seja ele reciclável ou não, junto ali e provavelmente indo para lixões. Então, é triste. É triste pensar que o Brasil só recicla 2,1% de todo o resíduo coletado do país inteiro. Mas, para piorar um pouquinho mais a situação, não falando no sentido ruim, mas que eu espero que isso gere alguma consciência em quem estiver vendo esse vídeo. Mas eu achei esse dado de 2019 e o Brasil é o quarto país do mundo que mais gera lixo. Esse levantamento foi feito pela WWF em 2019 e dentro do Banco Mundial, em 200 países, os dados apontaram que o Brasil produz em média 1 quilo de lixo plástico por habitante a cada semana. E aí a gente para pensar que plástico é muito leve, sabe? Então, se você juntar 1 quilo de plástico por semana, por pessoa, quantas embalagens e quantos produtos plásticos estão sendo consumidos? Já que eu falei sobre a reciclagem e eu trouxe alguns dados bem tristes, eu trouxe desafios da reciclagem a fim da gente entender um pouquinho melhor o porquê que a gente não recicla tantas coisas aqui no Brasil. O primeiro tópico é que a separação manual é cara e demorada, além de ser bem desagradável, porque as pessoas não têm muito costume de lavar as embalagens antes de jogar no lixo, principalmente no reciclado, né? Que muitas vezes as pessoas jogam as embalagens sujas, tanto que tem algumas reportagens e notícias das pessoas que trabalham ali revoltadas, porque elas não têm, tipo, a sociedade no geral não tem o mínimo de decência de lavar uma caixa de leite. E considerando do trajeto da caixa de leite até a casa da pessoa, o leite estraga, a comida estraga, e aí a pessoa que está ali lidando com a coleta seletiva, ela tem que lidar com um negócio super desagradável. Mas tem o benefício da geração de empregos e renda. Em 2012, o custo da coleta seletiva ainda se mostrava 4,5 vezes maior da coleta convencional de resíduos. Isso porque a coleta seletiva ela precisa de um caminhão especializado com compartimentos para você não juntar, né? Não adianta nada você separar na sua casa e o caminhão juntar tudo e levar para a coleta seletiva tudo misturado. E tem um aumento da escala de serviços, dependendo da consolidação de uma cadeia produtiva eficiente e o preço dos recicláveis no mercado. Daí aqui eu trouxe do ladinho o preço de cada resíduo. Falando alguns, o alumínio é o que apresenta um maior valor de 3 a 3,90 por latinha. O vidro é 0,03 a 0,05 centavos. Copos descartáveis, 20 centavos, saco plástico, 50 centavos. Então, às vezes não compensa você fazer a reciclagem porque o valor dos produtos normalmente apresenta-se baixo. Mas isso são outros 500, né? Daí eu vou trazer um pouquinho dos desafios da reciclagem para cada resíduo sólido, começando pelo papel. Aqui eu trouxe um gráfico do lado esquerdo da tela, que é a reciclagem anuais de papéis e quais papéis são os mais reciclados. Aqui a gente tem que o papel mais reciclável são as embalagens compostas de papel. Depois são os papéis de imprimir e escrever, né? Que vem principalmente de escritórios. Papel cartão. E aí o total recuperado é em cerca de 60% e 50%. Isso porque o limite de reciclagem para o papel é de até 5 vezes. Papel engordurado, papel higiênico, papel metalizado, celofane e carbono não podem ser reciclados. E uma informação interessante é que 50 quilos de papel reciclado equivale à polpa de celulose de um eucalipto. Então, é muito papel, né? É muito papel mesmo. Mais de 10 a 20 árvores são poupadas por cada tonelada de papel reciclado.
E aí o ciclo da reciclagem é na escolha de papéis, tem a triagem. E aí depois que os papéis são triados, eles vão para o modelador, que a água é inserida dentro do papel para que ele possa se dissolver e virar uma massa só. Aí tem a centrifugação e a destilagem do papel para tirar a água do que sobrou. E aí dessa massinha passa pelo cloro para o papel ser para ele ser higienizado, né, e tentar deixar ele mais claro possível. E depois passa por umas máquinas que fazem a folha do papel em si, que aí ele pode ser cortado em diversos formatos. Agora os desafios da reciclagem em relação ao plástico. O plástico ele não pode ser reciclado para compor embalagens que entrem em contato com alimentos, ou seja, plástico que foi reciclado não pode embalar alimentos. A reciclagem evita a extração de petróleo, mas consome muita energia. E o processo da reciclagem do plástico a primeira etapa é o consumo, daí o plástico é descartado. Então, depois que é descartado e passado pela triagem, ele é moído, aglomerado e intrusionado até virar micropellets, né? São esférulas de plástico que podem ter destinos diferentes. E aí, em relação a móveis reciclados, as ripas são confeccionadas, que são tipo umas tábuas de plástico, e aí isso acaba virando um móvel, mas a partir do momento que o plástico vira pellets, ele vira essas esférulas, ele pode ter diversos destinos. Tem até roupas feitas de plástico reciclado, tem tênis que são feitos de plástico reciclado. Eu vi que alguns carros estão usando plástico reciclado também para algumas peças. Enfim, tem diversos usos aí. Em relação à reciclagem de metais, um dos desafios, mas não sei se a gente pode considerar um desafio, mas uma informação útil, é que o tempo médio de abandono de uma lata até a sua coleta em SP é de 1 minuto. E o tempo de retorno de uma embalagem metálica da prateleira até a próxima prateleira, ou seja, todo o ciclo da reciclagem do alumínio, leva em torno de 28 dias. Em 2014, 294,2 mil toneladas de latas foram utilizadas e recicladas, entrando na porcentagem de 98,3%. E eu acho que a vantagem da reciclagem do metal é que o alumínio ele pode ser infinitamente reciclado. O ciclo da reciclagem dos metais consiste na compra, no consumo, aí tem a coleta, a prensagem de todas as latinhas e elas são fundidas. E aí elas são colocadas numa forma chamada de lingotamento. E aí elas são laminadas e aí já fabrica novas latas, elas são enchidas e voltam para o consumo. Então o ciclo de reciclagem do metal ele é relativamente curto e sempre tem muita demanda porque há muita bebida que é envasada em alumínio. Em relação ao vidro, o vidro é um material que ele pode ser infinitamente reciclado. A energia para reciclar é equivalente para fazer novos produtos. 1 quilo de vidro reciclado é 1 quilo de vidro novo, então ele é considerado um processo sem perdas. E tem uma economia de matéria-prima, que é a sílica, que é amplamente disponível, então nem sempre a reciclagem do vidro é uma reciclagem que vale a pena. Talvez valha muito mais a pena porque 1 quilo de vidro é 1 quilo de vidro novo. Quer dizer, 1 quilo de vidro reciclado é 1 quilo de vidro novo. E aí o processo consiste lá no consumo e separação dos vidros, né? Na triagem do vidro. Aí eles são triturados, eles são derretidos, e aí eles são moldados, e aí envasados e já indo para o uso. E aí a reciclagem do vidro compõe 47% de todo o vidro reciclado no Brasil. A reciclagem de resíduos, num panorama geral, o seu sucesso depende da existência do mercado para utilizar os materiais recicláveis, a participação ativa da população que deve ser consciente das vantagens e desvantagens do custo de reciclagem e principalmente da separação adequada dos materiais a serem reciclados, porque não adianta a gente
querer que as coisas sejam recicladas e que a gente pense que isso é um processo muito bom para o meio ambiente se a gente não colabora com isso ou, ou exige que as prefeituras façam a coleta seletiva. A gente tem que prestar o papel cidadão também. Agora, sobre os resíduos sólidos que não foram reciclados, como que a gente trata eles? A maioria das técnicas de tratamento disponíveis apenas transferem os contaminantes de um meio para o outro, não necessariamente passa por um tratamento, mas sim o transporte dos contaminantes. Os contaminantes podem gerar subprodutos potencialmente mais tóxicos do que aqueles inicialmente existentes. Pensa só que os resíduos altamente perigosos que a gente viu nessa aula, se eles ficam no ambiente, eles podem oxidar ou sofrer processos químicos que aumentem a toxicidade deles e ser bem prejudicial para quem vive no meio. Mas, no geral, procura-se reduzir o volume ao mínimo possível para facilitar o gerenciamento dos resíduos que não foram reciclados. Já que os resíduos sólidos orgânicos eles não podem ser reciclados, uma das maneiras de se dar destinação a eles é a compostagem, que é a degradação da matéria orgânica em condições favorecidas. Basicamente, o ciclo da matéria orgânica é as refeições, e aí a gente tem os restos alimentares que podem ir por lixo, mas no caso da compostagem, eles são pilhados em camadas junto com corretivo orgânico, e aí depois de um certo tempo, eles passam a se decompor ali e produzir um líquido que é utilizado como fertilizante. E isso dá continuidade ao ciclo do crescimento dos alimentos e é uma maneira bem barata, na verdade, de se tratar os resíduos em relação à biodegradabilidade deles. No entanto, na prática, a compostagem tem vários problemas operacionais, requer a separação da matéria orgânica dos demais resíduos, que, como eu mencionei na aula, a gente não tem a coleta seletiva em grande parte do país, então a comida normalmente está junto a resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. Em condições inadequadas pode gerar mau cheiro e pode atrair animais para a área de compostagem. Demanda uma extensa área quando a gente fala de cidades e em grande escala. Não é viável para grandes centros urbanos, mas em pequena escala, cada um na sua casa fazendo uma compostagenzinha, eu acho que é viável sim. E um dos métodos também que é apresentado para tratar os resíduos sólidos é a incineração, que é a queima controlada de resíduos a 900 até 1000 graus Celsius. É uma prática controversa porque tem um benefício pelo aproveitamento energético. Grande parte do calor que é utilizado na incineração pode ser utilizado para a conversão de energia elétrica, mas tem muitos impactos ambientais causados principalmente pela poluição atmosférica. Os resíduos domésticos têm baixo poder calorífico, porque são bem úmidos, então isso prejudica na hora de você botar fogo. É uma alternativa aplicada para resíduos de serviço de saúde devido à capacidade de esterilização, então é um jeito de não fazer com que os resíduos de serviço de saúde contaminem os outros. A queima de alguns materiais, como plásticos, pode ocasionar a liberação de compostos tóxicos e cancerígenos, e isso é bem perigoso para quem manuseia isso diariamente. E operam em espaços reduzidos porque o volume final é reduzido até 10% do que entrou. Então, uma das vantagens é que você pode instalar uma fabriquinha de incineração porque vai sair pouquíssima coisa dali. Mas aí tem todos esses problemas que eu mencionei acima. Daí a gente tem a incineração por plasma térmico, que é um gás parcialmente ionizado produzido a alta temperatura, mais de 15.000 graus Celsius. Esse plasma é capaz de evaporar partículas de carbono e derreter metais. O processo vem sido utilizado principalmente para reciclagem de embalagens longa-vida, mas apresenta um custo relativamente alto comparado à destinação dessas embalagens ao aterro. E é meio óbvio que pensar que um gás que produz temperaturas de 15.000 graus vai ser mais caro do que você jogar uma embalagem num aterro sanitário. Mas é uma das alternativas. E ainda o produto
do plasma térmico vai para uma estação de tratamento de esgoto e os resíduos que sobram, eles são devidamente descartados. Mas vamos lá para o último tópico, que é o gerenciamento dos resíduos sólidos, e aqui eu vou abordar o produto do tratamento dos resíduos sólidos, o que a gente faz com eles no final. Quando a gente produz um lixo, a gente não tem certeza qual a destinação dos resíduos sólidos, porque afinal eles são coletados na porta de casa e aí a gente não tem certeza para onde que ele vai. Será que ele vai para o aterro? Ele vai para reciclagem? Ele vai para compostagem? Vai ser incinerado ou outros lugares? Aqui eu vou mencionar os lugares mais comuns que a gente usa, principalmente aqui no Brasil. Então, falando sobre a disposição final, muitos dos resíduos sólidos vão para o lixão. O lixão é uma área de disposição final de resíduos a céu aberto, sem qualquer planejamento ou medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. E os lixões atualmente correspondem a 50,8% do destino final dos resíduos sólidos. Não vou me alongar muito, porque a gente já viu isso nas aulas de contaminação terrestre e aquática, tá bom? Mas deixo aqui o lembrete que o lixão compõe uma grande porcentagem da destinação dos nossos resíduos. O aterro controlado é a fase intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, a contenção de resíduo por uma cobertura de argila e grama, a cobertura diária do lixo e recirculação do chorume diariamente. O aterro controlado corresponde a 22,5% da destinação final dos nossos resíduos sólidos. Daí a gente chega para a disposição final, que é o aterro sanitário. É um local preparado previamente com nivelamento de terra e selamento da base com argila, manta e geomembrana que evita a contaminação do solo e, consequentemente, de lençóis freáticos. Tem a cobertura diária do resíduo que é depositado ali e aproveitamento dos gases, muitas vezes aproveitados para a geração de energia elétrica. Os aterros sanitários compõem 27,7% da destinação final dos resíduos sólidos aqui no Brasil. Daí, chegando nos subprodutos dos aterros, o chorume ele passa por um processo de percloração para decomposição dos resíduos que tem no chorume e algum micro-organismo vindo de águas pluviais. A composição é sempre variável, porque depende do que é depositado no aterro, mas ele pode ter uma DBO de até 10.000 microgramas de oxigênio por litro. Para quem não lembra, a DBO é a demanda biológica de oxigênio. Nos aterros comuns, nos lixões e controlados, que não tem o tratamento do chorume, o chorume pode contaminar o aquífero raso, que está logo abaixo. E nos aterros sanitários, as células dos resíduos são projetadas para que possa abrigar o chorume e ser enviado até a estação de tratamento de esgoto. Temos o gás, que vem também dos aterros. É um gás natural oriundo da decomposição de matéria orgânica. E a composição tem frações variáveis de metano, dióxido de carbono, água e hidrocarbonetos. Nos lixões e aterros controlados, o gás vaza para a atmosfera, e nos aterros sanitários, a coleta dos gases e a queima, e muitas vezes transferidos e transformados em energia elétrica. E a disposição final desses resíduos perigosos? Bom, muitas vezes eles são dispostos no solo, é a forma mais comum, e outras vezes eles vão para aterros de armazenamento, que é essa figura aqui em cima, que dentro de um compartimento com camadas impermeabilizantes em cima e embaixo, o resíduo é aprisionado ali. Nas barragens superficiais, como a gente vê em contaminação terrestre e aquática, isso acontece bastante, e armazenamento em formações geológicas subterrâneas que são dentro da terra, e aí os resíduos sólidos são colocados ali também com várias camadas para impermeabilizar e evitar qualquer contaminação desses resíduos para o solo. Por fim, após toda essa aula da gente vendo quais são as desvantagens e principalmente as consequências da gente falar de resíduos sólidos, eu acho muito interessante falar sobre o plano de encerramento dos aterros, principalmente os aterros sanitários, que são os mais controlados. Quando eles são finalizados, tem uma finalização que consiste em você literalmente enterrar o aterro e você finalizar ele. Então, você não tem mais funcionamento,
Mas você tem a manutenção dos gases e do chorume ainda, porque afinal os resíduos sólidos ainda estão lá dentro, mas você não tem mais disposição de resíduos em cima. Então, acontece um tipo de finalização, que é uma impermeabilização da camada superior do aterro, e muitas vezes eles viram parques e zonas de lazer. Aqui eu trouxe 4 exemplos: um em Israel, outro em Hong Kong, um em Singapura e o outro em State Island. E esse da State Island, que é em Nova York, é considerado o maior parque feito de um aterro sanitário finalizado. Por fim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que estejam todos muito bem. Se sobrou alguma dúvida, não hesitem em me contatar e até mais.